E aí, meus amigos, tá beleza? Eu sou o professor José Wesley e agora a gente vai trabalhar AFO em questões comentadas. Aliás, pessoal, eu peguei só questãozinha do CESP 2013, para a gente ver realmente como é que o CESP tem cobrado essas questões de AFO, que tem tanto te prejudicado nesses concursos, não é isso? E para você que estava com medo, você vai perceber que o assunto ele é extremamente fácil e agradável. Eu vou te ajudar a gabaritar essas questões aí na prova, tá ok? E para a gente começar, vamos logo trabalhando, né? Primeira questão já na tua tela aí. Eu coloco para você aqui, primeiro, a questão do conceito de orçamento público no nosso país. Aliás, pessoal, muita gente não sabe, mas o nosso orçamento, ele é uma lei, tá certo? E é uma lei autorizativa. Então veja que eu estou já começando a ideia com você, de quando fala de orçamento público no Brasil, ele é uma lei, então você tem que ter muita atenção, porque tem caído em prova a respeito de ser um ato administrativo. A forma, então, é de uma lei. Agora, o conteúdo, a essência desse orçamento, o conteúdo, a essência, é de um ato administrativo. Então, esse está o detalhe, né? Para a gente começar, então, a raciocinar, você deve estar se perguntando, professor, mas por que uma lei autorizativa? Porque tem a lei, a maioria das leis são leis coercitivas. Você tem que ter essa noção. A maioria das leis, elas são coercitivas, ou seja, elas impõem aquilo que deve ser feito ou aquilo que não se pode fazer. A lei do orçamento, ela autoriza o gasto, ela não obriga o gestor a gastar. Então, se tiver aprovado determinado recurso para uma determinada despesa, o gestor ele tem a discricionariedade para decidir se vai gastar ou não. Entendeu a ideia? Agora, no que se refere à lei, eu estou te falando que é a forma do orçamento. É na forma de lei. E ao mesmo tempo que ela é uma lei ordinária, ela também é uma lei especial. Então olha o que eu estou te falando. Eu estou falando que o orçamento público ele é uma lei ordinária e ao mesmo tempo especial. Sabe por que ela é dita ordinária? Ordinária porque ela é feita na forma de regimento comum, ela é aprovada na forma de regimento comum, como diz a nossa Constituição. Então, quando se refere a orçamento, ele é uma lei autorizativa, uma lei que é ao mesmo tempo ordinária e especial. E a gente continua a leitura, dá uma olhada na tela. A leitura, continuando aqui, a gente mostra aqui, inicia no Poder Executivo, é aprovada pelo Poder Legislativo. Então tá aí, ó, inicia no Executivo e é aprovada pelo Legislativo. Dando uma pausa aqui nessa ideia, o detalhe que você tem que ter agora em mente é o seguinte, a Constituição, ela diz que é de iniciativa privativa do Poder Executivo os projetos de lei relativos ao orçamento. Então qual é a ideia de ser privativo? De acordo com a Constituição. Você tem que ter uma noção agora, quando a gente fala de iniciativa privativa, é porque pode delegar. Porém, muita atenção no que eu vou te falar. O termo privativo na Constituição, ele é inadequado para a ocasião. Sabe por quê? Porque os projetos de lei relativos ao orçamento não podem ser delegados. Então, o certo seria estar na Constituição anotado e escrito que é de iniciativa exclusiva do presidente da República esses projetos de lei relativos ao orçamento. Então, mais uma vez a ideia. Vou mostrar para você. Quando a gente está falando de orçamento, ele é uma lei autorizativa, é uma lei ordinária ao mesmo tempo especial, inicia no Poder Executivo. Agora, essa iniciativa ela é privativa conforme a Constituição, porém não pode delegar. E ela é aprovada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Lá tem uma comissão mista chamada Comissão Mista de Orçamento Público e Fiscalização. Essa comissão tem a competência por analisar esse projeto, essa proposta de orçamento e depois lançar em plenário para ser aprovado na forma de regimento comum, tá certo? Então, cuidado com o que eu vou te falar. Quando se fala de orçamento, a iniciativa ela é do Poder Executivo. Beleza. Agora tem um detalhe. Se a iniciativa é do Executivo, você tem que ter muita atenção porque eu não estou falando que a elaboração ela é privativa do Poder Executivo. Então entenda a ideia. A iniciativa, aquele pontapé inicial é do Poder Executivo, conforme dispõe a Constituição, porém, quando fala de elaboração da proposta de orçamento, ela tem a participação de todos os órgãos e poderes. Então o que você tem que ter em mente é essa ideia de que a iniciativa ela é do Poder Executivo. A elaboração ocorre no âmbito do Poder Executivo, mas a proposta chega nas mãos do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para aprovar a proposta orçamentária. Tá ok? Então, continuando a leitura, observe. Continuando, diz assim, além de ser iniciativa do Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo, a gente coloca aí, ó, contém. O que contém no orçamento? Estimativa de receitas,
e a fixação da despesa para um determinado exercício. Então eu tenho no orçamento receitas e despesas. É uma estimativa, uma fixação da despesa, mas o orçamento ele é uma mera previsão, tá, pessoal? O orçamento público no nosso país, ele é todo mesmo uma previsão. Porque por mais que as despesas, eu estou dizendo que ficam fixadas, no decorrer do exercício, o Congresso Nacional poderá aprovar outras despesas que não estão discriminadas no orçamento por causa de necessidade, né? Então a gente tem que entender agora, neste momento, essa ideia da frase que eu estou postando para você. A ideia de que o orçamento público no Brasil, ele é uma lei, então não é ato administrativo, ele é uma lei, e é uma lei que tem conteúdo de ato administrativo. É uma lei autorizativa, uma lei que ao mesmo tempo que é ordinária, pela forma como é aprovada, ela é especial pela maneira de ser executada. E a gente diz que ela tem iniciativa no Poder Executivo, porém, ela é aprovada pelo Legislativo. E lá no Legislativo, a gente vai ter a aprovação que depois será encaminhado para o Presidente da República sancionar e publicar esta lei, a fim de que ela realmente se torne válida, né? A publicação é um requisito para que a validação aconteça deste orçamento público. Então, no que se refere ao orçamento, pegou a ideia? Eu tenho uma lei autorizativa, uma lei ordinária ao mesmo tempo especial, inicia no Executivo, aprovada pelo Legislativo, que contém a estimativa das receitas e a fixação das despesas, tá ok? Dá uma olhada na tela aí. Eu já coloco para você uma primeira questão para a gente trabalhar. Primeira questão que diz assim: julgue os itens subsecutivos acerca da lei de orçamento público. Para que seja realizada a operação de crédito por antecipação da receita para resolver insuficiências de caixa, poderá conter autorização ao Executivo na lei de orçamento vigente? Pessoal, esta questão ela está pautada em um princípio orçamentário chamado princípio da exclusividade. Você já ouviu falar princípio da exclusividade? Pois é, o princípio da exclusividade, ele dispõe que o orçamento é uma peça que não poderá conter matéria estranha, a fixação da despesa e a estimativa da receita. Então, a ideia que eu estou te falando é o seguinte: no orçamento não pode ter matéria estranha, a fixação da despesa e a estimativa da receita. Porém, esse princípio da exclusividade tem exceções. Ou seja, se no orçamento, pelo princípio de regra, ele só tem estimativa da receita e fixação da despesa, o que eu posso ter a mais? O que é exceção a este princípio da exclusividade? Exceção ao princípio da exclusividade é conter no orçamento autorização para abrir crédito adicional suplementar e também ter no orçamento autorização para realizar operações de crédito. Operações de crédito que são financiamentos, empréstimos que o Estado realiza. Operação de crédito, inclusive, se for por antecipação de receita orçamentária. Então, atento para o que eu estou te falando. No que se refere ao princípio da exclusividade, o que ele dispõe? Dispõe que o orçamento ele não poderá conter matéria estranha, a fixação da despesa e a estimativa da receita. Porém, eu posso ter mais duas coisas no orçamento. Eu posso ter no orçamento autorização para abrir crédito adicional suplementar. Atenção que eu tenho 3 tipos de créditos, mas eu estou te dizendo que só pode ter na lei orçamentária autorização para o crédito suplementar. E além disso, autorização para realizar operações de crédito. Inclusive, se for operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. O detalhe então nessa questão, voltemos na tela aí. Então a questão que está na tela agora, ela mostra para nós o seguinte: para que seja realizada a operação de crédito por antecipação da receita, para resolver insuficiências de caixa, poderá conter autorização ao Executivo na lei orçamentária vigente? Com certeza, pessoal, na lei orçamentária eu posso ter autorização para realizar a operação de crédito, inclusive se for por antecipação de receita. É uma segunda exceção. Então o detalhe que eu estava te falando é justamente que aqui trata do princípio da exclusividade. No orçamento não pode ter matéria estranha à fixação da despesa e a estimativa da receita, ok? Porém, no que se refere a créditos adicionais suplementares e no que se refere a operações de crédito, inclusive se for operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, aí eu vou poder sim ter no orçamento, sendo exceção ao princípio da exclusividade. Tá ok? Maravilha. Vamos para a próxima. A próxima questão ela mostra para nós o seguinte: no que se refere ao orçamento público, julgue os itens subsequentes. As receitas são classificadas quanto à categoria econômica em correntes e de capital. Meus amigos, maravilha essa questão.
Você já ouviu falar em classificação de receita e despesa quanto à categoria econômica? Pois é, se você ouvir isto ou ler isto numa prova, saiba que quando se fala categoria econômica da receita e despesa, a gente está falando aí de receita corrente, receita de capital. Se for despesa, despesa corrente, despesa de capital. Entendeu a ideia? Então, quanto à categoria econômica, como é que se divide? Bom, se for receita, a gente fala receita corrente de capital. Se for despesa, a gente fala despesa corrente, despesa de capital. Volte na tela a ideia aí. Nessa questão, observe, as receitas são classificadas quanto à categoria econômica em correntes de capital? Correto, né, pessoal? Corretíssimo. E aí vem aqui a próxima questão. A receita tributária engloba as contribuições sociais e econômicas. Ó, está sendo bastante recorrente nas provas esses termos, receita tributária envolvendo contribuições. Então, para você, a gente acabou de falar, pessoal, que nós temos, quanto à categoria econômica, classificação de receita em receita corrente e de capital. Entre as receitas correntes, nós temos 8 grupos de receitas correntes. Entre estes 8 grupos, nós temos uma chamada receita tributária. Você já ouviu falar em receita tributária? A receita tributária, ela é aquela oriunda de tributos, porque o nome mesmo já ajuda, não é? E tributo, de acordo com o artigo 5º do Código Tributário Nacional, tributo envolve impostos, taxas e contribuições de melhoria. Agora, olha o detalhe. Eu estou te falando que tributo engloba impostos, taxas e contribuição de melhoria. Esse termo contribuição de melhoria tem que estar para dizer que é tributário. Se eu falar contribuição social, já não é receita tributária. Se eu falar contribuição para intervenção econômica, não é receita tributária. Só entra como receita tributária a contribuição de melhoria. Muito atento nesse detalhe. Voltemos na questão aí para ver. A questão 3, olha aí, ó. A receita tributária engloba as contribuições sociais e econômicas. Tá vendo o erro? Tá errado, pessoal. Contribuição social e econômica, eu chamo isso aqui, pessoal, de receita de contribuição. É uma receita de contribuição. Então, quando eu falo que é uma receita tributária, aí vai englobar 3 coisinhas que são os tributos conforme o artigo 5º do Código Tributário Nacional. Impostos, taxas e, para completar, contribuição, mas não é qualquer contribuição, muito atento nisso. Contribuição de melhoria. Se falar qualquer outra contribuição, não entra como receita tributária. Fique atento nisso, tá bom? Questão está falsa. Questão está falsa. Ficou ligado aí, pessoal? Ficou ligado na ideia? Pois é, não durma não. A ideia que eu estou te passando é a seguinte. Falou de receita tributária, é uma categoria, é uma das espécies de receitas correntes. Porém, receita tributária, que é oriunda de tributo, engloba impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá ligado nesse detalhe, né? Olha na tela aí. Na tela eu coloco aí, ó, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, pessoal, qualquer coisa diferente disso aqui já está falso. Atento, porque tem caído pra caramba questões nesse sentido. Então, não se esqueça, eu não vou cansar de repetir para você. Receita tributária é uma receita corrente e nela inclui impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá legal? Dá uma olhada na próxima questão. Próxima questão, número 4, da Unipampa para administrador e o CESP que fez. No que se refere ao orçamento público, julgue os itens subsequentes. Consideram-se restos a pagar as dívidas não pagas durante o exercício financeiro em que ocorram. Já ouviu falar em restos a pagar? Pois é, restos a pagar. Sabe o que é isso? O nome já diz. Dívida do ano passado que não foi paga, mas tem que ter muita atenção, porque tem gente que acha que restos a pagar é a mesma coisa que despesa de exercício anterior. E não é a mesma coisa. Fique ligado. Quando a gente fala de restos a pagar, é uma despesa que já foi empenhada. Você sabe o que é empenho? Empenho, meus amigos, é a reserva de recurso para pagamento futuro. Como assim? Tá, vou te explicar a ideia. O governo, digamos que quer adquirir, para a Polícia Federal, digamos, quer adquirir armas de fogo. 9mm, pistola 9mm. E aí, para adquirir arma de fogo, não precisa abrir uma licitação? Beleza, normalmente sim. Abrimos uma licitação pública, o Estado sabe que vai ter que pagar no futuro para a empresa ganhadora, então antes de fazer o pagamento, o que o governo já faz?
uma reserva desse recurso para pagamento futuro. Isso eu chamo de empenho. Então quando eu falo despesa empenhada, o que é? É uma despesa que o recurso destinado a ela já está reservado, já está separado. Nesse sentido, quando eu falo restos a pagar, obrigatoriamente já deve ter acontecido o empenho, porque se não teve empenho, eu tenho outro nome. Eu chamo de despesa de exercício anterior. Então, para quem não entendeu, para você que dormiu durante alguns segundos, eu vou te mostrar a ideia novamente. Falou de restos a pagar, obrigatoriamente a despesa já deve ter sido empenhada. Se não teve nenhum empenho, então não é restos a pagar. Aí vai ser despesa de exercício anterior, tá ok? Então, observe na tela aí. A questão diz, consideram-se restos a pagar as dívidas não pagas durante o exercício financeiro em que ocorra. Tá certo, dívidas não pagas durante o exercício está correto. Dá uma olhada aí na questão 5 agora. No que se refere ao orçamento público, julgue os itens subsequentes. Dado o princípio da universalidade, o poder legislativo pode impedir o poder executivo de realizar qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar. Meus queridos, princípio da universalidade, já ouviu falar? Pois é, então deixa eu te dizer, o princípio da universalidade, ele informa para nós que no orçamento tem que conter todas as receitas e todas as despesas. Então tá aí o detalhe, no orçamento tem que ter todas as receitas e todas as despesas. Nesse sentido, por que chama princípio da universalidade? Você já entendeu a ideia? Pois é, eu tenho que dizer que no orçamento deve conter o universo de receitas e o universo de despesas. Então qualquer coisa que vai se executar neste exercício, obrigatoriamente ela já deve estar no orçamento. Claro, eu falo obrigatoriamente, porém tem exceções. Quando a gente fala então de princípio da universalidade, é a regra. No orçamento já tem todas as receitas e todas as despesas. Porém, no decorrer do exercício, saiba que o nosso orçamento ele é flexível. Logo, eu posso, por meio de autorização legislativa, alterar a peça orçamentária, inserindo algumas despesas e inserindo algumas receitas. Então, o detalhe, observe, quando a gente fala de princípio da universalidade, no orçamento tem que ter todas as receitas e todas as despesas. Caso não esteja no orçamento, pode acontecer alguma coisa, alguma outra despesa? Pode, mas somente por meio de autorização parlamentar, somente por meio de aprovação do Congresso. Os créditos adicionais, só por meio de aprovação do Congresso Nacional, conforme dispõe a nossa Constituição Federal. Observe na tela novamente a questão. A questão diz aí, ó, dado o princípio da universalidade, o Poder Legislativo, que é quem aprova, pode impedir o Executivo de realizar qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar. Corretíssima a questão, com base nesse princípio, só acontece aquilo que está no orçamento, a não ser que tenha autorização parlamentar. Tá ok, meus amigos? E aí, a gente, na sequência, já volta fazendo mais questões. Até logo!